Olá, seja bem-vindo ao Momento Ciência do CREFITO 3. Aqui é um espaço onde fisioterapeutas e terapeutas ocupacionais vêm falar sobre as pesquisas que estão desenvolvendo para que você, profissional que está na linha de frente da assistência, consiga compreender bem o conteúdo científico que é importante para a sua prática. Aqui no Momento Ciência, a gente descomplica a linguagem científica de uma forma que profissionais de qualquer especialidade e mesmo os graduandos conseguem compreender o processo do fazer científico. Eu sou a Mônica Farias, sou jornalista no CREFITO 3 e hoje a gente tem o prazer de receber a professora doutora Sandra Galego. Tudo bem, professora? Tudo bem, muito obrigado. Agradeço, o convite do CREFITO 3 para poder compartilhar com vocês esses momentos de pesquisa. Professora, conta pra gente, assim, eu sei que é difícil resumir, porque a sua trajetória tem bastante peso, mas conta um pouco pra gente sobre a sua trajetória profissional. Ok. Eu sou terapeuta ocupacional, formada pela Escola de Reabilitação do Rio de Janeiro, que foi uma das duas primeiras escolas de terapia ocupacional no país. Eu me formei em 1977 e depois eu fiz mestrado em educação na Universidade de Campinas e fiz doutorado em ciências sociais na Universidade de Sussex, na Inglaterra. Eu trabalhei desde 1980 até 2005, com alguns intervalos para a saída do doutorado, na Pontifícia Universidade Católica de Campinas, no curso de terapia ocupacional. E desde 2006, eu estou na Universidade de São Paulo, aqui no campus Capital, e também tanto no curso de terapia ocupacional, como no mestrado profissional, terapia ocupacional e processos de inclusão social. Ao longo desse período, na minha trajetória, eu também tenho uma trajetória aí de militância, eu fui vice-presidente da Associação Brasileira, na época que não era Abrato, ainda era TOB, também fui presidente da Rede Nacional de Ensino e Pesquisa em Terapia Ocupacional, e tive a oportunidade de fazer parte das comissões assessoras e da comissão anterior de especialistas do MEC. Então, tem aí toda uma trajetória, e então, mais ou menos, eu acho que dá para resumir assim. O Estado de São Paulo, então, contou com a maior parte da sua dedicação profissional, Sim, os profissionais de São Paulo tiveram esse privilégio de ter a sua presença. Sim. E hoje a gente vai conversar sobre qual artigo? Então, eu escolhi um artigo, na verdade, ele já é de 2015, mas ele é o primeiro de uma trilogia, e eu acho que é importante para até situar um pouco essa discussão, que se chama Comunidade de Prática em Terapia Ocupacional, avaliação do processo pelos participantes e pelos pesquisadores. Ele foi publicado no Caderno de Terapia Ocupacional, naquela época ele era o Caderno de Terapia Ocupacional de São Carlos, hoje ela mudou de nome para Cadernos Brasileiros de Terapia Ocupacional, Então, nesse artigo, eu falo de uma determinada pesquisa e depois, na própria Cadernos Brasileiros, existem dois outros artigos, um em 17 e um em 19, que são em inglês e que falam aí de outras análises sobre a mesma pesquisa. Tá? Então, vamos em frente para descobrir e desvendar esse fazer científico? Professora, por favor, conta pra gente por que foi importante você selecionar esse tema para a pesquisa e para o artigo. Tá. Então, vou precisar falar um pouquinho mais aqui, porque para que eu possa falar de como as comunidades de prática se tornaram importantes na minha tanto atuação profissional como na pesquisa, eu tenho que falar da minha chegada na Universidade de São Paulo em 2006, em que algumas das disciplinas em que eu passo a ser responsável são as disciplinas de terapia ocupacional e práticas hospitalares. Depois viria a, então, instituição da especialidade de terapia ocupacional e contextos hospitalares, mas ainda não havia.
E, na minha chegada, assim, vai ficando claro, na hora de eu começar a delinear os projetos de pesquisa, que havia poucas produções, né, de terapia ocupacional em contextos hospitalares. Ela vai dar um salto ali depois de 2010, 2012, e, ao mesmo tempo, de pesquisas com terapeutas ocupacionais que trabalhassem na área. Então, eu delineei uma primeira pesquisa que eu desenvolvo de 2006 a 2008, que se chama Práticas Hospitalares em Terapia Ocupacional, um estudo da consolidação do campo da terapia ocupacional hospitalar no estado de São Paulo, e eu tive para essa pesquisa apoio do edital universal do CNPq. Ali, o meu interesse era fazer, de uma certa maneira, né, uma varredura, uma compreensão acerca da inserção do terapeuta ocupacional, né, no contexto hospitalar, no hospital geral, e entender as potências e as fragilidades na constituição do campo a partir da concepção dos profissionais, né? E eu queria exatamente poder trabalhar com profissionais, estudar nessa perspectiva, com profissionais que fossem multiplicadores de conhecimento. Então, eu entrevistei 23 terapeutas ocupacionais e docentes de terapia ocupacional que oferecessem práticas. Naquela época, a residência ainda estava começando, mas tinha um aprimoramento profissional, né? Outras especialidades, especializações, então, que eram profissionais que tinham uma participação direta na formação de recursos humanos em terapia ocupacional para atuação no hospital. A pesquisa foi dividida em 2 etapas. Uma primeira parte foram as entrevistas individuais, e depois eu fiz um grupo focal com 5 participantes, e para a gente poder aprofundar algumas questões. Tem um artigo que vai falando dessas trajetórias e tal, mas o que essa pesquisa, para mim, teve um ponto importante ao qual eu tinha interesse em dar continuidade, é que eu vi uma peculiaridade muito intrínseca no ato de explicar a ação da terapia ocupacional no hospital. Dada a complexidade, era muito frequente quando eu perguntava para que se explicitasse melhor os fundamentos ou como aquela prática, né, era sustentada teórico-conceitualmente, os entrevistados faziam uso de narrativas, né? E eu achei isso muito interessante, porque já desde 1998 eu vinha acompanhando o trabalho da Mattingly, que é uma antropóloga norte-americana, que foi convidada para um hospital de Boston pelas terapeutas ocupacionais para que ela fizesse um estudo etnográfico do trabalho delas no hospital. E ela achou interessantíssimo uma categoria profissional pedir para ser pesquisada, né? E ela fala exatamente disso, né? Que os terapeutas ocupacionais, ela percebia que eles acabavam construindo uma história para exemplificar a sua prática, né? E que tinha um enredo com início, meio e fim, né? Isso é sempre muito interessante, e depois a gente vai começando a perceber que isso não é apenas nos contextos hospitalares que acontece, né? E, para mim, tem uma característica da narratividade na terapia ocupacional, já pude publicar outros artigos também, de que ela é um recurso importante para você conseguir associar singularidade e complexidade, né? Então, você fala exatamente ou daquele caso, ou daquele grupo, ou daquela situação, né? Mas, ao mesmo tempo, você pode ir mostrando a complexidade, né? E a complexidade implica exatamente na gente ser capaz de ver que está tudo interrelacionado junto, como uma trama, que você puxa um fio, o resto também se move, né?
E, ao mesmo tempo, de que você tem que ter uma visão poliocular, você tem que olhar o problema sobre diferentes ângulos. E a narrativa ela se presta a isso, porque você dá exemplo, está vendo, e nessa situação acontece isso, isso e isso, e aí a gente encaminha dessa maneira. E nessa outra situação acontece aquilo, aquilo. Então, eu achei muito interessante eu ter percebido isso, até porque eu já havia trabalhado com narrativa antes, usando esse trabalho da Mattingly, e aí, quando eu vou pesquisar terapeutas ocupacionais que atuam em hospitais, acontece a mesma situação. Ao mesmo tempo, eles vão trazendo uma fala muito interessante de uma certa cisão teoria e prática, uma cisão academia-assistência, né? Dizendo assim, a teoria na prática é outra. Né? E a gente pergunta, realmente, a teoria na prática é outra? Será que é por esse caminho que a gente deve seguir? Né? Mas era uma fala que eu tinha que considerar. E aí, no final da pesquisa, exatamente em 2008, eu vou apresentar os resultados dessa pesquisa na Conferência Anual Canadense, e também havia um outro evento organizado pela doutora Elizabeth Ann Kinsella, que depois vai ser uma parceira de estudos, que era um sobre o engajamento na reflexão sobre a prática na saúde. Ela trabalha com essa discussão da prática interprofissional, né? E eu fui lá apresentar, entrei em contato, né, com a estratégia da comunidade de prática. Essa professora, né, Ann Kinsella, ela tinha um artigo, né, com uma professora australiana, Gail Whiteford, que vai discutir a importância da produção de uma reflexividade que eles chamam epistêmica, porque eles vão pegar isso lá do Bourdieu, né? E pensando que estratégias profissionais se pode utilizar para esse exercício de saber dizer o que faz e saber justificar por que faz. E, nesse artigo, elas também mencionam a comunidade de prática. Por outro lado, na Conferência Canadense, eu acabo constatando que alguns trabalhos são sobre comunidades de prática em hospital. E aí eu vou assistir e vou vendo que esse é um recurso utilizado para educação permanente do hospital, né, em que os terapeutas ocupacionais tinham um dia na semana, algumas horas, que todos se juntavam numa comunidade de práticas para debater alguns casos ou alguma discussão teórica. E aí eu falei, bom, mas isso não é supervisão, isso não é estudo, né? Por que essa nomenclatura, né? E aí eu comecei a estudar nesse contexto. Eu tive muita sorte, digamos assim, né? São as oportunidades que vêm que são inesperadas. Que a professora, né, Ann Kinsella, me convidou para participar da disciplina dela de doutorado, que exatamente estava discutindo prática profissional e reflexividade. E, enfim, eu me aproximei dessa temática e a gente vai ter o Wenger, que ele vai dizer que comunidades de prática eles são grupos de pessoas que compartilham uma preocupação, um conjunto de problemas, uma paixão por alguma coisa, e aprofundam o conhecimento nesse processo de interagir junto. Tá? De certa maneira, eles vão dizendo assim, olha, todos nós, de alguma maneira, informalmente, participamos de uma comunidade de prática. E aí a gente pode até dizer, é o nosso famoso estudo, né? Grupo de estudo revisitado, né? Mas ela vai tendo outras características no sentido de que tem toda uma discussão da importância da produção coletiva do conhecimento, né? Porque na hora que você faz uma reflexão sobre o conhecimento utilizado e como cada um utiliza, esse grupo também produz conhecimento, né? Então, meio que fascinada por essa possibilidade, apesar do Wenger, né, ele fazer um argumento no sentido de que
as comunidades de prática deviam ser sempre espontâneas, ou quando ele estuda a comunidade de prática espontânea, vai se percebendo que ela vai sendo utilizada por profissionais, né, de um modo mais sistemático, né, como uma estratégia de educação permanente. Na Austrália, também eu vou vendo que começam alguns trabalhos e até algumas pesquisas com a própria Associação Australiana criando uma comunidade de prática online para os profissionais discutirem alguns temas. E aí eu começo a me aproximar um pouco dessa literatura da comunidade de prática, me associando com esses terapeutas ocupacionais pesquisadores que a utilizam como uma estratégia de pesquisa, né? Então, hoje, por exemplo, eu vou estar falando dela como estratégia de pesquisa, mas durante a pandemia, eu e a professora Fernanda Nicásio criamos uma comunidade de prática, era um projeto de extensão, com terapeutas ocupacionais que trabalhavam na rede de saúde, assistência social, educação, né? E que virtualmente foram discutindo, né, os desafios ético-políticos, né, que viviam profissionalmente, principalmente no contexto da pandemia, né? Então, ela não necessariamente ela é utilizada apenas por pesquisa ou, como o Wenger falava, de uma maneira simplesmente espontânea, né? E aí que surgiu o interesse de eu dar continuidade ao estudo anterior, né, fazendo uma pesquisa que criasse uma comunidade de práticas com terapeutas ocupacionais que atuassem em hospitais com crianças e adolescentes, porque a minha prática estava mais dirigida nesse contexto, no contexto hospitalar e principalmente com crianças e adolescentes, né? Então, sendo assim, esse assim é a motivação pelo qual eu acabo trabalhando com esse recurso, com essa estratégia, para exatamente poder refletir como os terapeutas ocupacionais, né, realizam sua prática e como eles próprios vão construindo e produzindo o seu conhecimento. Né? É só para eu conseguir compreender melhor. Quando você fala de grupo de estudo, em comparação com a comunidade de prática, o grupo de estudo eu consigo entender. Eu queria compreender melhor qual a diferença principal, porque o grupo de estudo, talvez o pessoal que está assistindo até tenha mais intimidade com a dinâmica de um grupo de estudo, mas eu queria entender melhor a diferença entre uma comunidade de prática e um grupo de estudo comum. Uhum. Olha, eu acho que a comunidade de prática ela tem como uma característica de que é um grupo que se encontra, né? No caso aí, né, da terapia ocupacional, se encontra para discutir a prática. Não é? Não é assim, não, vamos estudar, não sei, Piaget, vamos fazer um grupo de estudo de Piaget. Não, não é. Não é? Ele é um grupo que discute a sua prática profissional. E aí o grupo vai trazendo, né, quais são as questões principais. Né? E aí depois a gente vai ver qual é a relação forte da comunidade de prática com a pesquisação. Né? Porque os participantes eles vão trazendo elementos da prática para a discussão. Tá? Você vai encontrar, às vezes, comunidades de prática, vamos supor, sai alguma nova recomendação ou diretriz. Um grupo de profissionais se encontra para discutir aquela diretriz, né? E, a partir daí, eles poderem fazer articulações com a prática profissional. Né? Então, se a gente falar, bom, mas eu posso continuar chamando como um grupo de estudo? Sim. Né? Mas é que, geralmente, quando nós falamos em grupo de estudo, é o interesse mais de estudar, às vezes, teorias, né? Modelos, né? E não fazer uma reflexão sobre a prática. Né? Eu acho que essa é a grande diferença. Então, você criou uma comunidade de prática para desenvolver... Como é que foi esse processo de convite dos profissionais? Como você selecionou esse grupo?
Uhum. Então, antes, deixa eu só situar, porque eu acabei falando, né, da utilização da comunidade de prática no Canadá, né, e na Austrália, em pesquisas na Austrália, mas acabei não falando de que, no Brasil, elas já eram conhecidas, né? Inicialmente, as comunidades de prática elas começam a se constituir muito mais no âmbito da educação, né? E nós vamos aí encontrar que, nesse mesmo período que eu estou me aproximando, 2008, né, que eu estou me aproximando dessa temática, há uma outra terapeuta ocupacional, né, que é a professora Thaís Quevedo, que é da Federal de São Carlos, da Universidade Federal de São Carlos, que está fazendo o seu doutorado na educação, e ela também cria uma comunidade de práticas, né, para trabalhar com residentes, até daqui do Hospital São Paulo, e vai trabalhando com eles em comunidade de práticas. Então, é muito curioso, porque eu vou, então, começando a escrever esse projeto e submeto o projeto para a FAPESP na mesma hora que ela está defendendo o seu doutorado, e aí eu sou convidada para ser da banca dela. Então, nós vamos percebendo que essa temática ela vai aparecendo na literatura da terapia ocupacional, mas no Brasil, ela, da minha parte, foi por esse caminho, né, porque eu vou num evento internacional e entro em contato, mas aqui no Brasil, terapeutas ocupacionais já estavam se aproximando por meio da educação, né? A comunidade de prática, depois teve a comunidade de prática de atenção primária no SUS. Você vai ter ali uma série de outras intervenções com comunidade de prática que saem da alçada da terapia ocupacional e vão ser no âmbito da própria saúde. Tá? Mas, respondendo agora a sua pergunta, porque eu fiz aí um parêntese, né? Então, eu tinha 2 objetivos, né? Quer dizer, implementar essa comunidade de prática, né? E avaliar se era exequível, né? Mas vai dar certo esse negócio, não vai dar, né? Vamos ver se vai funcionar ou não, né? Ver se ela funcionava como um modo de realização de trocas e de produção de conhecimento desse grupo, né? E, ao mesmo tempo, eu queria dar para esse grupo essa possibilidade de uma produção de um debate, né, sobre as características da atenção e as abordagens utilizadas por terapeutas ocupacionais com crianças e adolescentes hospitalizados. Então, eu tinha essa discussão que era, digamos, mais ampla, né, e uma discussão específica do campo, né? Esses 2 objetivos ali se combinavam. Então, foi isso. Comecei a convidar. Se na pesquisa anterior nós fizemos ela pelo estado de São Paulo, mas eu queria ter feito um grupo focal com pessoas dos diferentes municípios, né? Mas isso não foi possível por conta do financiamento, que não cobria tudo isso. Dessa vez, eu falei, bom, vou ter que centrar aqui no município de São Paulo, né? Então, nós fizemos um levantamento dos hospitais pediátricos e como, em particular, os adolescentes, eles são atendidos com frequência nos hospitais gerais, né? Até 14 anos na pediatria, e depois dos 14 eles vão para a clínica médica de adultos, né? Isso não nesses hospitais mais especializados, como, por exemplo, o Instituto da Criança, que aí atende até 18 anos, 19 anos incompletos, né? E então começamos a levantar, começar a fazer os convites, né? E é isso, com todas as dificuldades que sempre acontecem, né? Nós temos também uma profissão feminina, aí uma está interessada, mas está tendo bebê, né? A outra, havia uma incompatibilidade de horário de trabalho e de dispensa. Então, ao final, mesmo nós
buscamos ter 10 pessoas, nós conseguimos fechar em 9, mas, dadas essas outras situações, nós trabalhamos, então, com essas 9 pessoas por 7 meses, né? E realizamos, nesse período, 10 encontros. Tá? E nós tínhamos também atividades online. Nós tínhamos o chat, que era muito popular, porque a gente ia escrevendo, né? Tinha o fórum, eu tinha utilizado uma plataforma Moodle, né? Que você sobe materiais e que também os participantes podiam subir. Mas isso é uma época anterior à pandemia, né? Então, não havia nem muita familiaridade, nem muito interesse. Então, é melhor, o grupo todo dizia, não, é melhor nós conversarmos, né, juntas, né, face a face. O chat ainda tinha uma conversa, né, que era... Eles queriam um diálogo. Sim. Isso de postar no fórum, aí o outro vai responder 2 dias depois, não era diálogo, né? Então, o grupo priorizou muito, não, eles fizeram outras atividades, mas ele priorizou mais os encontros e os diálogos face a face mesmo. Né? E que temas eram levados a esses encontros? De que forma? A dinâmica dos encontros? Então, vamos falar um pouquinho de pesquisação antes, porque vamos. aí eu cito isso, né? Aí você tem que pensar, bom, então estou utilizando essa estratégia, mas qual vai ser a metodologia que vai sustentar a pesquisa? E aí nós escolhemos, né, a pesquisação, né, que ela é uma pesquisa que ela implica em um certo recrutamento de sujeitos da pesquisa que estão interessados em participar. Inclusive, quer dizer, o que você quer é que eles próprios formulem um projeto de pesquisa. O que hoje não é simples, com todas as normas que você tem de comitê de ética, não é simples um grupo se organizar, né? Além de todos os recursos que a universidade pode disponibilizar. Então, nós fizemos um projeto inicial com temas, né? Mas entendendo que ela, como o Tiolan fala, né, a pesquisação é uma pesquisa centrada aí na questão do agir. Então, nós tínhamos um roteiro, nós apresentamos para o grupo, né, e o grupo foi construindo as discussões, né, porque nessa concepção da pesquisação, todos são pesquisadores. Né? Então, a gente chamava dos pesquisadores principais, né? Que fui a Cláudia Pellegrini Braga, que trabalhava comigo no meu laboratório, né? E todos os outros eram coparticipantes, inclusive aí as bolsistas, né, que trabalhavam no projeto. Né? E aí todos têm acesso a essa formulação da proposta. Então, num primeiro momento, nós apresentamos qual era a proposta e tal, e apresentamos um conjunto de temáticas e começamos. Né? Mas o que logo nós começamos a implementar ao final de cada dia, a gente ia fazendo uma certa síntese, eu e Cláudia produzíamos essa síntese, mandávamos para todas, né? E, ao final desse dia, também a gente já discutiu o que nós vamos querer discutir na semana que vem. Tá? Então, aquele projeto inicial que nós montamos para a submissão e tal, olha, vai discutir primeiro necessidade de cuidado, avaliação, intervenção, atenção à família. Ele foi sendo reconfigurado, né, pelas propostas do próprio grupo. Conforme as discussões iam evoluindo, isso impunha mudanças no que tinha sido proposto. Eles falavam, não, vamos continuar. Sim. Então, um dos temas que eles se dedicaram mais foi o tema das necessidades de cuidado, como que num cenário hospitalar, um terapeuta ocupacional consegue identificar as necessidades de cuidado, porque são necessidades de cuidado complexas, né, que envolvem o cotidiano da criança no hospital, o cotidiano da criança fora do hospital, para onde ela vai e de onde ela veio, a relação com a família, o processo do adoecimento,
né? A interação dela com a equipe, né? A interação dela com uma série de procedimentos, né, que são dolorosos, que são invasivos. Como ela usa os seus próprios recursos, né, no enfrentamento dessas condições, né? Em que medida a atividade lúdica ela possibilita ser uma linguagem de comunicação dessa criança, para a criança expressar, né, os seus medos, os seus desejos, né, as suas não compreensões da realidade, né, do que ela está passando. Então, por exemplo, um dos dias nós discutimos particularmente atividade lúdica, e nessa oportunidade nós tivemos convidados, né? Então, nós convidamos a professora, a doutora Rosa Mitre, uma terapeuta ocupacional do Fernandes Figueira, né? Lá da Fiocruz do Rio de Janeiro. Ela veio aqui, né? E trabalhou com a comunidade a discussão do lúdico, porque ela tinha um projeto lá nesse hospital chamado Brincar. Teve uma outra discussão das interações e das relações corporais, e nós convidamos a professora Eliane Castro. Então, a depender do que o grupo trazia como uma questão, nós também trazíamos convidados para debaterem com eles sobre aquela temática, né? Tudo isso foi filmado e gravado, foi transcrito, né? Depois de transcrito, nós fizemos aí uma análise de conteúdo e fizemos, então, uma parte dos resultados. Ela se dirige a discutir as questões próprias da atenção, né, a criança e o adolescente hospitalizados, e uma parte responde à primeira questão, quer dizer, como que é juntar profissionais para discutir sobre a sua prática, né? E, inclusive, essa temática das necessidades de cuidado, ela gerou que o grupo discutisse e fizesse, né, um fluxograma em que ele mostra, foi uma combinação das diversas falas, né, de como que para eles era o processo, o que eles observavam, e nós publicamos isso no segundo artigo, que é o de 2017. Né? Quando nós vamos falando que todos estão nesse processo juntos, esse artigo que eu estou apresentando aqui, ele foi escrito também com os participantes. Então, nós analisamos principalmente o último grupo focal, em que elas vão fazendo uma reflexão sobre o processo vivido. Dessa análise, nós fomos escrevendo, enviávamos para elas comentavam, e aí saiu um artigo conjunto com a comunidade de prática. O segundo artigo também saiu com a comunidade de prática, que é o sobre os processos de avaliação e de identificação de necessidades de cuidado, né? E esse trabalho, inclusive, foi apresentado, né, no Congresso Europeu, que teve na Suécia em 2012. E, então, assim, nós apresentamos também no Congresso Brasileiro, né? E é muito interessante, porque a comunidade ela vai saindo de você, né? Então, eles se encontravam, né? E, oi, comunidade, Ganhou vida fora própria da gente, né? Porque estavam no Congresso, um encontrava com o outro, né? Então, assim, existe a parte, né, da discussão própria da atenção à criança, que é bem própria da comunidade, mas nós tínhamos essa outra proposta, que era entender essa dinâmica. E aí houve uma outra oportunidade de sair uma chamada FAPESP, porque para esse projeto nós tivemos financiamento FAPESP, e saiu uma outra chamada FAPESP, em que era FAPESP e universidades canadenses. E era para quem já tinha algum projeto. Então, assim, foi perfeito, e aí eu ganhei também auxílio
e nós fizemos um projeto de cooperação com a professora Anne Kinsella, que veio ao Brasil, conheceu a comunidade e participou desse outro nível de análise, né? Então, o nosso segundo artigo e o terceiro são em inglês exatamente por causa disso, né? Ela discutiu com o grupo também, né, a dinâmica que eles montaram, né? Quer dizer, a gente mediou um pouco. Nesse momento não pôde ir o grupo todo, mas algumas pessoas puderam participar, né? E ela nos ajudou nessa reflexão mais ampla desse processo reflexivo, né? Então, esse artigo do que eu falo hoje, o foco dele exatamente é sobre o processo da comunidade de prática. Uma boa medida dos resultados é o artigo de 2017, porque aí mostra, especialmente discutindo a avaliação como que é, né? E aí há um foco na prática profissional. Mas esse daqui foi em cima da avaliação que os participantes, pesquisadores, né, os co-pesquisadores fizeram e os pesquisadores principais também, né? Então, esse artigo é fruto disso. E nesse artigo que a gente está tratando hoje, o grupo de pesquisadores, vou chamar de pesquisadores master, não os pesquisadores co-participantes, mas encontraram algum nível de dificuldade, porque eu fico pensando, os participantes da comunidade de prática também fazem parte, é pesquisação. Então, pela lógica, eles também são pesquisadores. Uhum. Eles conseguiam se colocar em dois momentos como... Eu não quero colocar em sujeito e objeto, ou o passivo e ativo, não é isso que eu quero falar. Não, mas isso, eles são participantes, mas, ao mesmo tempo, eles têm algum nível de avaliação sobre aquilo que está acontecendo na comunidade de prática. Uhum. Era possível fazer essa divisão sem ter um viés de avaliação? Tá. Em primeiro momento, isso é um processo que é construído, não é? Então, naturalmente, nos primeiros encontros, era esperado assim, o que elas querem que a gente fale, né? E nós fomos nos colocando junto com elas no debate da mesma maneira. Alguém falava de avaliação, a Claudinha trabalhava, né? Era terapeuta ocupacional num projeto Acalanto, né? Que a gente desenvolvia no hospital universitário, né? Então, ela falava desse lugar, eu falava também do meu lugar, né? Então, esse processo é um processo que vai sendo construído, né? E vão todos começando a se apropriar desse outro papel, né, de atores naquele cenário que está ali, não é? Quando você fala em viés, né, a pesquisa qualitativa ela é sempre um viés. A preocupação dela, exatamente, é que a gente possa se aproximar de como os sujeitos produzem sentido, produzem significado, como eles pensam, como eles agem, como eles fazem, né? Portanto, nós não temos a preocupação de algumas abordagens de pesquisa, né, que geralmente são as mais quantitativas, mas eu não gosto muito dessa cisão dessa maneira, mas, enfim, falando de modo genérico, né, que tem, com muita clareza, um objeto, né, de pesquisa e você, a partir disso, você tem que tirar o máximo possível das variáveis. Não, ali vai surgir variável de tudo quanto é jeito, né? E nós trabalhamos a partir dela, mas você trabalha reflexivamente, né? E, então, falando das dificuldades, não posso dizer que isso foi uma dificuldade. Isso foi um processo que logo o grupo foi começando a perceber que era diferente, né? Eu acho que as dificuldades, que inclusive são mencionadas no artigo, que é dificuldades de todos, né? Nós temos uma cidade muito difícil, né?
Então, eles trabalhavam e aí tinha que atravessar a cidade inteira, pegava aquele engarrafamento, aquela chuva, umas chuvas de outubro. As pessoas, às vezes, chegavam assim, né, encharcadas, né? Chegava na metade do caminho dizendo, gente, mandar uma mensagem, eu não vou conseguir ir porque eu estou parada no trânsito não sei aonde, né? Alguns serviços não dispensavam as pessoas 15 minutos antes, às vezes não tinha mais paciente para atender, e não, você tem que cumprir o horário, né? Então, nós fomos percebendo a dificuldade que é, numa cidade como São Paulo, nós organizamos, né, não fizemos no campus da universidade, que é no Butantã, nós organizamos na Faculdade de Medicina, porque o curso de fisioterapia, fonoaudiologia e terapia ocupacional é da Faculdade de Medicina da USP, que fica em Pinheiros. Mas o nosso departamento fica na cidade universitária, né? E aí nós realizamos os encontros na Faculdade de Medicina, né? No final da tarde, tudo para poder facilitar a chegada, tem metrô e tal, né? Então, nós sentimos assim as dificuldades concretas. Hoje, depois, agora a gente vendo, a gente pode falar mais ao final, de várias comunidades de prática que estão em funcionamento depois da pandemia e funcionam virtualmente, não é? Nós vamos percebendo que hoje seria muito mais fácil esse grupo fazer virtualmente. Naquela época, ninguém pensava que nós íamos trabalhar por 2 anos virtualmente e nos habituarmos com aquilo tudo, né? Portanto, assim, fazer uma comunidade presencial. E a outra questão, por exemplo, no Canadá, que eles faziam essa discussão no próprio grupo, você tinha naquele hospital 8, 9 terapeutas ocupacionais, né? Aqui, basicamente, cada uma delas era uma única no hospital. Então, nós nem podemos pensar, vamos fazer essa proposta em um único hospital, né? Não tem um hospital pediátrico que você tenha esse número todo de profissionais, né? Então, são desafios da pesquisa e aí você vai organizando. Então, eu acho que foi muito mais conseguir garantir que todas estivessem presentes, né? A comunidade prática, o próprio Wenger vai trabalhando isso, né? Como qualquer outro grupo, né? Ele tem elementos que são centrais e elementos que são mais periféricos, né? Todo grupo que você organiza para fazer algum projeto tem alguns membros que são muito ativos, estão sempre presentes, jamais faltam, né? Estão muito engajados, né? E tem outros grupos, outros membros que vão vindo mais esporadicamente, quando vêm, estão ali presentes, participando, mas aí falta um encontro, aparece no outro. Esse aconteceu a mesma coisa, o grupo debateu isso, mas isso era um mecanismo absolutamente que nós, pesquisadores principais, tínhamos clareza, né? E encerrado esse processo da coleta dos dados ou do funcionamento dos encontros, de todos os encontros da comunidade de prática, o que vocês, pesquisadores principais, encontraram como resultado? Então, nós fizemos as análises, né, e foi muita análise que tinha para as discussões específicas, da discussão da família, discussão do brincar. Isso tudo em cima das horas de gravação que vocês fizeram. Das horas de gravação e também da interação no grupo, no Moodle, que vocês criaram também. Interação no Moodle. Mas ela foi bem tênue, né? Bem discreta. Bem discreta. Então, nós tivemos horas aí... de gravação. Nós tivemos alguns chats que nós gravamos, mas a gente nem transcreveu, né? Porque o principal já tinha muito material, né? Depois dessa transcrição, nós fizemos esse conjunto de análises que eram a respeito da própria prática, né? Mas aí eu acho que se destacou, né, a questão das necessidades de cuidado e dos processos de avaliação que acabou resultando aí no artigo, né? E teve um outro conjunto que nós acabamos
analisando. Então, nesse segundo projeto das universidades canadenses, eu e a Cláudia fomos para o Canadá com os resultados, e aí analisamos, e eles vieram também para cá. Então, foi uma parceria, e esse artigo aqui ele vai tratar da comunidade, né? Então, em termos de resultado, ele apresenta uma parte, o que os próprios participantes, né, os coparticipantes entenderam, e o que os principais eles concordam com tudo que eles, e o que mais eles agregam de resposta, né? Então, primeiro, eu acho que os participantes eles vão falando da importância de ter esse espaço de escuta e de troca, né? Porque a prática profissional do terapeuta ocupacional no hospital, é claro, a depender, você pode ter grandes complexos hospitalares com muitos terapeutas ocupacionais, né? Mas isso não é a norma, e mesmo quando você tem, eles estão distribuídos em andares diferentes, em equipes distintas. O que torna a prática muito solitária, né? A prática muito solitária. Então, todos disseram isso. Nossa, esse é um espaço de escuta e de troca. Como foi bom ouvir que o outro enfrenta problemáticas muito parecidas com as minhas, não é? E como também foi importante as trocas, no sentido de que o outro dizia algo que eu nunca pensei dessa maneira, né? Olha que interessante, né? Então, eles assinalam isso, que o diálogo, né, e a cooperação foram a experiência assim, mais marcante que eles tiveram das comunidades, e sempre valorizando muito essa troca face a face, né? Essa coisa de escrever num fórum não tinha o mesmo impacto, né? Ao mesmo tempo, uma discussão de se sentir, né, pertencendo a um coletivo que discute a sua própria prática profissional. Então, você tem um espaço para chegar naquele espaço, né, e poder discutir. E que o quanto que isso, de um certo modo, favorecia um processo de identificação da realidade, então fortalecia a identidade profissional deles, né? E, ao mesmo tempo, permitia que eles fossem também lidando com as diferenças, porque havia diferenças entre eles, diferenças de abordagem, diferenças de realidade. No seu hospital é assim, no meu é assado, né? Então, eles vão identificando esse como um segundo fator bastante importante, né? A outra questão que eles vão sinalizando é isso, desse espaço horizontal de discussão, e eles mencionam isso, né, dessa quebra desse paradigma do pesquisador, que é o que pergunta e eles atendem ao pesquisador, mas essa construção horizontal desse espaço, né? E desse processo que foi sendo criar essa coesão grupal, porque ele é um processo, né? Que cada um com a sua experiência, né? Chegam às vezes meio tímidos, pessoas com muitos anos de experiência, pessoas com menos, alguns recém-formados, né? Como que é ir desmontando, né, um pouco desse gelo inicial para criar essa coesão. O outro aspecto que foi interessante foi essa discussão das implicações teórico-práticas, né? E até nessa percepção de que também poder reconstruir essa relação com a academia, de que a academia não vai apenas ali chegar e estudar e ir embora, né? Que eles são parte desse processo e que que a comunidade de prática trouxe implicações teórico-práticas, teórico-conceituais importantes para eles, né? Às vezes alguém chegava e dizia, olha, eu achei esse texto daqui, olha só que texto legal, ele tem tudo a ver com o que a gente discutiu semana passada. Aí o grupo todo lê. Então, não é a professora chegando lá dando aula, né? Então, todos iam compartilhando, a gente também levava textos, ou se eles pediam, tem alguma... Bom, vamos ver, vamos procurar e vamos fazer, né? Eles também discutiram esses atravessamentos da participação. É claro que os que estavam mais presentes diziam assim, eu gostaria que os outros tivessem mais, né?
quem não pôde vir sempre. E quem não pôde vir sempre fala, olha, eu não pude vir sempre, mas eu tenho uma sensação de que eu sou parte desse grupo. Não foi porque eu vim menos que eu não sou membro integrante do grupo, né? E eles não deram, porque não era preocupação deles, eles estavam preocupados com a prática profissional, né? Eles não trouxeram nenhum elemento mais importante relativo aos processos reflexivos que nós estávamos pensando. Então, do ponto de vista de nós, pesquisadores principais, nós concordamos com todos esses aspectos que eles trazem da avaliação, eles são bem pertinentes, e também, como nós éramos parte desse grupo, né, também nós estávamos também concordando com essa discussão, mas nós vimos principalmente dois outros aspectos importantes sair do ponto de vista do valor da comunidade de prática, né? No sentido dele produzir um processo reflexivo e dialógico, né? Que das narrativas que são muito importantes, você poder problematizar as narrativas, né? E levar aí a uma reflexão maior, não é só eu contar uma história, mas poder, depois de contar essa história, né? Tinha muita história rolando o tempo todo. Nossa, essa semana teve um menino que aconteceu isso, né? E sair desse chão da narrativa, né? E poder problematizar, né? Tanto no sentido de pensar aí, né? Problematizar o próprio raciocínio clínico, como que a gente lida com uma situação assim, ou às vezes com a família, como críticas, né, a própria, às vezes, dinâmica institucional, porque os hospitais eles são mais duros, né, e por sua própria característica e sua própria prática, você tem uma prática que é muito mais procedimento centrada do que usuário centrada, né? E a terapia ocupacional, ela tem uma prática, é claro que tem terapeutas ocupacionais que fazem uma opção, ou pela sua própria área, ou pela sua própria corrente metodológica de preferência, trabalhar com uma abordagem mais procedimento-centrada, mas se a terapia ocupacional, exatamente, ela vai buscar nas atividades e cotidianos, né, como a vida, tal como ela vai se produzindo, e essa interrupção, né, ou esse aparecimento, ou esse sempre, porque é uma criança que pode ter nascido com um determinado adoecimento que ela considera que isso é a vida, né? Para ela não tem antes, não tem depois, né? Mas quais são esses... como que se tece essa relação adoecimento, hospitalização, vida cotidiana, convivência, participação social, né? Então, nós podemos sair a importância de sair dessa narrativa e usá-la como um modo muito potente de entender a complexidade da prática e a singularidade de cada caso, né? Então, é muito diferente quando você dá supervisão. Supervisão, já primeiro é um nome, né, complicado, que parece que tem um supervisor que tem uma supervisão, né? E sempre se coloca, com frequência, nos processos de supervisão, o supervisor como lugar de saber, né? A comunidade de prática, exatamente esse lugar de saber é compartilhado. Por quê? Você parte do princípio de que todos ali, né, têm uma experiência de uma prática e produzem um saber nessa prática também. Não é? Eles não só fazem coisas, mas eles vão produzindo saberes. Olha, eu fazia esse grau de abordagem, com a mãe foi melhor assim, do que de outro modo, né? E o outro aspecto, então, teve esse, né, desse processo aí reflexivo e dialógico, e o outro processo é essa potência dessa produção compartilhada do conhecimento, né? Então, isso só foi possível nessa comunidade nos 10 meses que a gente fizesse com
um tema, né? E nem foi porque nós, pesquisadores principais, pedimos, olha, escolha um tema. Não, o grupo, naturalmente, ele discutiu e aí ele disse, não, vamos nos reunir mais na semana que vem, vamos continuar isso. Na semana que vem, vamos continuar isso. Eles acabaram elegendo como um tema muito importante, né? E essa oportunidade de sistematizar como cada um ia fazendo a sua prática de avaliação e sistematizar o que há de comum, né? E quais são os desafios de você fazer levantamentos de necessidades no hospital, que a criança pode passar 3 dias. Né? Se você tem um formulário de avaliação imenso, bom, você não chega na segunda página, porque ela já foi embora. Né? Você está, e aí ela tem que sair para fazer o exame. Você está com ela, ela sai para fazer o exame. Aí você está, ela se sente mal, e aí você tem que interromper. Então, existe um processo muito mais complexo de você conseguir entender o que essa criança precisa nesse período, né? E o que você precisa organizar para remetê-la de volta para a rede, para ela continuar a vida dela depois que ela sair da hospitalização. Né? E foi esse artigo, o segundo artigo, um artigo interessante, no sentido que vai mostrando esse processo que o grupo vai fazendo de construir essa discussão acerca da avaliação das necessidades de cuidado. Né? Então, eu posso dizer assim que, em linhas gerais, né, porque foi um projeto que produziu muitos resultados, né, em linhas gerais, eu posso, acho que, sintetizar isso, que é o que dialoga mais com esse artigo de hoje. Né? E, levando tudo isso em consideração, os resultados obtidos, todo o processo de pesquisa, o que ainda pode ser estudado a respeito desse tema? Eu entendo que foram produzidos vários artigos, inclusive com os pesquisadores do Canadá. O que mais pode ser produzido nesse tema? Então, o que eu posso dizer, assim, há muito a ser produzido a respeito da atenção à criança vivendo um processo de adoecimento e hospitalização. Né? Eu tenho a possibilidade aí dessa parceria com o Instituto da Criança, que eu tenho orientado os trabalhos de conclusão da residência. Né? Nós temos também a nossa residência multiprofissional do nosso departamento, né? E temos também os residentes fazendo seus trabalhos de conclusão. Enfim, você tem variações e nuances de um conjunto imenso de demandas, de estudos, né, para você poder compreender a realidade. Mas, em particular, né, o foco desse artigo, o foco é na comunidade prática, né, eu posso dizer que, naturalmente, para mim isso foi uma certa surpresa, porque eu continuei interessada pelo assunto, produzindo, a professora Thaís Quevedo também, né? Mas depois nós vamos sabendo de outras comunidades. O Sul está com essa comunidade, eu estou fazendo parte de uma comunidade da atenção básica. Né? Que não eram exclusivas para terapeutas ocupacionais, era para os profissionais da saúde. Né? E no contexto ali, depois, nós vamos ver que tem docentes da Universidade Federal de São Paulo, da Baixada, né, da Unifesp Baixada, também fazendo uma comunidade de prática e pedindo para que nós pudéssemos, enfim, contribuir e fazer uma fala sobre os resultados dessa nossa pesquisa. No contexto da pandemia, começam a surgir outras, porque a pandemia aí abriu exatamente esse canal para o virtual, para o online. Né? E aí, até hoje, continua acontecendo uma comunidade de práticas de terapeutas ocupacionais que trabalham no Sistema Único da Assistência Social. Né? Então, eles também estão se encontrando desde aquela época. Eu e a professora Fernanda Nicásio, como eu falei no início, fizemos um projeto, né, coletivo de terapia ocupacional,
em que nós abrimos e foi para os profissionais aqui do município. Quer dizer, nós abrimos inicialmente, a gente não sabia o interesse, abrimos, né, para o Brasil, né? E depois, mas criamos algumas prioridades, um sistema que todos estavam sabendo, e as vagas já foram preenchidas aqui na São Paulo, Grande São Paulo, Estado de São Paulo, mas assim, né? Então, e nós nos encontramos durante um ano, quinzenalmente, também para discutir os desafios ético-políticos, como que estavam, né, as políticas públicas, o impacto da pandemia, como é que era atender online, enfim, tudo que remetia às condições e a outras condições que já eram subjacentes da própria organização dos serviços de saúde e de assistência social, que também todas essas dinâmicas institucionais elas acabam aparecendo, né? E foi também um trabalho muito interessante. Nós juntos escrevemos um trabalho para o Congresso Mundial, né? Então, eu acho que ela é uma estratégia muito potente, que pode ser usada em programas de extensão, né? Podem ser usadas em projetos de pesquisa, né? Porque o foco é exatamente a gente poder compartilhar a prática, né? E produzir, né, de um modo colaborativo, reflexões e orientações, diretrizes para a prática. Aí cada grupo vai seguir o seu caminho, né? E aí eu penso em quem está assistindo você falando sobre as comunidades de prática e que nunca tinha ouvido falar a respeito disso, o profissional que está te ouvindo agora. E ele pensa, poxa vida, isso é muito rico. É uma vivência muito rica e eu quero participar de alguma comunidade de prática. Como que isso é possível? A pessoa pode se aproximar de universidades, de serviços e incentivar a criação de uma comunidade de prática? Como é que isso pode acontecer? Então, assim, olha, profissionalmente, as associações podem organizar, né? A Associação Australiana organizou uma, né? Mas eu acho que é uma possibilidade dos próprios profissionais, um grupo de profissionais. Eu estou esquecendo de um grupo de profissionais da atenção básica também, durante a pandemia, se organizou, né? E é isso, o grupo se organiza, uma pessoa, você pode rodiziar um pouco a coordenação, digamos assim. Pode ser que nem precise rodiziar a coordenação, né? Mas, às vezes, para facilitar, tem que mandar e-mail, tem que não sei o que é. Né? Então, olha, esse mês é o fulano, no outro mês é o cicrano. Né? Porque é horizontal, né? Não existe uma coordenação superior. Superior. É um né? grupo horizontal. É exatamente você poder estar num espaço, né? Pegando novamente como o Weber entende, é um grupo de pessoas que têm interesses comuns, né? E que estão dispostos a discutir a sua prática. Né? Esse grupo pode chegar e dizer, olha, vamos chamar o fulano para falar sobre comunidade de prática, ou vamos chamar o fulano para falar, é um grupo, vamos supor, da saúde mental, vamos pedir alguém para explicar, sei lá, desafios do CAPS, vamos chamar o fulano. A comunidade ela está ali aberta, né? E ela tem essa proposta exatamente aí de você poder fazer um processo reflexivo e dialógico, né? Então, você refletir sobre a prática, né? E, ao mesmo tempo, nesse processo de diálogo, também produzir conhecimento, né? E produzir novas reflexões sobre o que está acontecendo. Gostaria de acrescentar mais alguma coisa, doutora? Olha, eu só acho que eu teve no meio ali que eu falei acalanto, ninguém deve entender, porque na minha apresentação eu acabei esquecendo de dizer que eu sou a coordenadora do Laboratório Acalanto, que é o Laboratório de Estudos e Ações, né? Que vai trabalhar exatamente com direitos, com cuidado, né, de crianças e jovens. Tá? Então, a gente pode encerrar. Pode encerrar. Muito obrigado pelo convite novamente. Agradeço muito a sua presença. Agradeço muito você ter vindo aqui compartilhar os resultados desse estudo. E eu convido vocês para a próxima edição do Momento Ciência do CREFIT 3.